Bom dia. Quero agradecer o convite, né, que é uma enorme responsabilidade, na verdade, estar aqui hoje compartilhando aí algumas ideias com vocês, já que é informal, né, vou tratar todos de vocês. Quero agradecer muito e saudar essa iniciativa, porque acho que todas as iniciativas que buscam aprimorar, buscam refletir, debater e estudar, hoje em dia devem ser muito saudadas, né? Eu acho que é a minha veia de professora, né? E eu tenho um aluno, um ex-aluno aqui, que eu fico muito feliz de ver você aqui, né? E que, né, que busca, né, em todo momento ter essa veia aí da gente sempre aprimorar. E o direito é um desafio constante, porque, como eu diria ao doutor Alberto, a vida é muito maior do que o direito. Então, a todo momento, nós nos deparamos aí com algumas situações que nos dizem, olha, mas isso não está exatamente como a lei determina, ou isso não está exatamente previsto na lei, como é que a gente vai buscar uma solução para isso. Então, eu gostaria de agradecer ao doutor Alberto, ao doutor Moacir. Eu tenho dificuldade de chamar o senhor de doutor, porque o senhor, sempre vou ver o senhor como meu professor, e ao meu debatedor, né, que tenho certeza que vai aí, doutor Gamboge, provocar muitas questões interessantes. Bom, a ideia da guarda compartilhada, ela de alguma forma sempre me causou algum incômodo. Algum incômodo porque quando eu comecei a estudar isso assim com algum viés mais acadêmico, foi quando eu estava no mestrado em 2002. E aí, por que aquilo me incomodava? Porque, na verdade, de alguma maneira, a gente tinha um instituto no nosso temos um instituto no nosso ordenamento, que é a autoridade parental ou poder familiar, como está exatamente previsto no Código, que ele era muito pouco utilizado. E aí, de certa forma, o que a gente fazia? Nós maximizávamos a guarda unilateral, a guarda de uma forma geral, até às vezes como uma relação de poder no momento que o casamento, ou que a união estável, ou que de alguma forma aquele casal, né, se desfaz ou se desentende, que aí, na maioria das vezes, é o fim da sociedade conjugal, o fim da união estável. E a gente esquecia os atributos do poder familiar. E, naquele momento, a gente ainda não tinha nenhuma lei que tratasse desse assunto, nós tínhamos muito mais referências de direito comparado e alguma doutrina ainda que existia, principalmente um livro que marcou muito os meus estudos, que é o livro do professor Valdir Grisar, chamado Guarda Compartilhada, que é o primeiro livro que realmente tratou disso profundamente no direito brasileiro. Então, por isso, justificando para vocês que é por isso que eu me dedico, então, ao estudo da guarda desde então, porque eu imagino que o desenrolar disso no direito brasileiro, ele, na verdade, como tudo, não é autônomo, ele estabelece um diálogo com a nossa vida, com a nossa realidade cotidiana e com as inúmeras mudanças, né? Eu vou treinar isso aqui para ver se eu vou dar certo direitinho com ele. Aí. Com as inúmeras mudanças que a nossa vida nos propõe. Na verdade, todo esse debate ele tem um pano de fundo, um contexto, né, como tudo. E esse contexto jurídico ele é muito numa visão mais macro de uma tensão permanente no direito entre ordem pública e autonomia privada, né? Entre ordem pública, ou seja, até onde o Estado deve ir, e autonomia privada. E aqui eu falo em autonomia privada familiar, na medida em que se debate até onde a família pode reger o seu próprio destino, seja tanto na perspectiva da conjugalidade, por exemplo, em relação ao estabelecimento de deveres conjugais, que hoje em dia se debate se a cogência, por exemplo, do artigo 1566 e do artigo 1724, que são os artigos que prevêem heteronomamente os deveres dos cônjuges, e também na perspectiva parental, que aí eu acho que é a mais importante, que é a que nos revela aqui, porque, em tese, quando eu falo de parentalidade com filho menor de idade, eu tenho uma presunção de vulnerabilidade. E essa presunção de vulnerabilidade é que justifica, na maior medida possível, uma ordem pública mais acentuada, uma presença do Estado mais acentuada, e aí, né, que estamos aqui, a presença do Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário, de fato, prime pelo melhor interesse da criança e do adolescente. Então, dentro dessa ideia aqui, nós temos hoje essa tendência à privatização da família,
Eu posso aí dar alguns exemplos para vocês, como, por exemplo, a Lei 11.441 de 2007, que trouxe a possibilidade de divórcios, separações, para quem entende que permanece no nosso ordenamento, inventários em cartório, quando não houver filhos menores, com aqueles requisitos todos, de presença de advogado, acordo, etc. E depois a Emenda Constitucional 66, que, na verdade, trouxe o divórcio, ou fortaleceu a natureza jurídica do divórcio como direito potestativo. Ou seja, basta eu querer que o divórcio ele deve ser concedido, pode ser no cartório, no Poder Judiciário, e assim sucessivamente. Então, existe essa crescente privatização da família, mas, a meu ver, o limite da intervenção do Estado está muito nessa questão da vulnerabilidade, seja das crianças, dos adolescentes, dos idosos, das mulheres, em alguma medida, da pessoa com deficiência, né? Então, esses são os lugares de vulnerabilidade a priori na família que clamam aí por uma intervenção maior e por isso, uma maior heteronomia do Estado. E aí, nós temos aqui a nossa última pesquisa do IBGE, que saiu em 2018, mas que se refere a pesquisas realizadas em 2014, 2015, 2014 a 2017, desculpa, que nos dizem que os divórcios têm crescido. Isso não é novidade para ninguém, porque depois da Emenda Constitucional 66, isso, de fato, aconteceu mesmo, assim, de uma forma mais evidente, chamemos assim. Então, o que nos nos importa aqui hoje é que somente com filhos menores de idade são 46,1% dos divórcios, e aqui a análise é dos divórcios judiciais. Tá? E aqui também é um dado que nos interessa. Vejam, por exemplo, o crescimento da estatística da guarda. Ali, naquela mais escurinho aqui no começo, a guarda unilateral com o marido, com o pai. O amarelo, a guarda unilateral com a mãe. O vermelho, a guarda de ambos os cônjuges, que é o nosso objeto de reflexão aqui hoje, que é a guarda compartilhada, e os outros ali sem declaração. Esse quadro nos dá algumas informações importantes, né? Primeiro, que seria aqui para o nosso interesse hoje, o crescimento da guarda compartilhada, né, assim, dentro da nossa realidade jurídica e da nossa realidade também social, né? E aí essa realidade social ela é importante porque traduz, de certa forma, uma maior aceitação da comunidade da guarda compartilhada. Eu vou falar um pouco disso mais para frente. E também assim, nos dá alguma ideia de uma certa divisão sexual do trabalho, que ainda existe, né, em termos assim, da nossa realidade, tanto na perspectiva de que a mulher assume muito mais os deveres domésticos, né, os encargos domésticos, mas que o outro lado, que a gente não pode deixar de falar, que isso também gera uma relação de poder, né, assim, no âmbito da família, e que, às vezes, isso se revela muito no momento do divórcio, e aí desconstruir isso acaba sendo uma dificuldade, mas, querendo ou não, nos dá essas informações que são informações importantes. Bom, então, entrando diretamente nesse âmbito aí da guarda compartilhada, para a gente entender o que para que serve, né? São as perguntas que eu aprendi a fazer assim, quando eu vou pensar um pouco nos institutos jurídicos de uma forma geral. Eu vou falar um pouco para vocês da pesquisa que eu fiz lá atrás, em 2002, que foi exatamente partindo da diferença de guarda compartilhada para a autoridade parental, a partir desse incômodo do esquecimento desse instituto do poder familiar no nosso ordenamento. E, na verdade, essa pesquisa partiu de um artigo, que é o artigo 1632 do Código Civil, que diz o seguinte, que com o fim do casamento, o fim da união estável, anulação de casamento, ou seja, com o fim das conjugalidades, a relação entre pais e filhos não sofria qualquer tipo de modificação, salvo pelo direito dos pais de ter os filhos em sua companhia. Ou seja, o poder familiar ele continuava íntegro, independentemente do fim do casamento, da existência sequer da existência do casamento. Então, se eu tivesse um filho com alguém, esse alguém também seria detentor da autoridade parental, da mesma forma que eu, independentemente da existência de casamento, de união estável. E aí, então, eu falei, gente, mas esse artigo é um artigo inútil.
porque, na verdade, nós não aplicamos esse, porque nós estamos discutindo aí, movendo mundos e fundos para a aprovação da lei da guarda compartilhada, igualdade parental e etc. Em alguns outros países, o que acontecia? Por exemplo, na Itália. Na Itália não existia essa realidade brasileira. Ou seja, quando existia um divórcio, aquele que não tivesse a guarda também não tinha, por via reflexa, o poder familiar. Então, naqueles países, e Portugal também passou por isso um tempo, naqueles países fazia sentido ter a guarda compartilhada, porque reflexamente se reestabeleceria o poder familiar. E aqui a gente fazendo esse movimento todo que existia naquele momento, principalmente o movimento dos pais, de ter um maior acesso às crianças e etc. E aí, então, a pesquisa que eu cheguei, a conclusão que eu cheguei naquele momento foi que não precisávamos de lei, o que precisávamos era reestabelecer o conteúdo dos institutos. Por quê? Porque eu já tinha, o que eu estava buscando, em termos de criação, educação e assistência, que é o conteúdo constitucional do poder familiar, ditado pelo artigo 229 da Constituição, eu já tinha. Eu só precisava dar efetividade a este conteúdo, a essa lei de fundo constitucional que nós tínhamos. Mas, então, eu cheguei a essa conclusão, mas a minha conclusão é uma conclusão muito humilde, né? Na verdade, o que acontece? A guarda compartilhada ela precisava realmente de um outro fôlego para chegar a outras conclusões e estarmos aqui hoje discutindo isso. Por quê? A guarda compartilhada ela visa nada mais, nada menos do que uma igualdade para a tomada de decisões e para a participação na vida das crianças, que, de certa forma, é a mesma finalidade do poder familiar. Então, assim, por exemplo, eu não estou falando aí das decisões do dia a dia. Então, pode ir na casa do amiguinho, não tem que ligar para o pai para saber se o pai deixa ir na casa do amigo. Mas, por exemplo, para decisões mais importantes, essas decisões elas estariam muito mais afetas ao poder familiar. Por exemplo, vai fazer uma tatuagem, né, ainda na época. Bom dia. Se for possível isso. Qual o tratamento de saúde que aquela criança vai fazer numa necessidade? É o tratamento homeopático ou um tratamento alopático? Esse colégio não está atendendo, vai mudar de colégio. Um quer ir para um colégio A, o outro quer ir para o colégio B. Então, assim, essas decisões de maior impacto na vida das crianças estariam muito mais afetas ao poder familiar e não à guarda, independentemente da modalidade de guarda que nós tínhamos, que na época seria prevista em lei apenas a guarda unilateral. O tempo foi andando, né, assim, e nós tínhamos, então, esse vazio legislativo, dentro da perspectiva de uma previsão expressa a respeito da guarda compartilhada, mas tínhamos ali uma série de princípios que poderiam resguardar esse tipo de aplicação, como, por exemplo, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que, como princípio que tem um vazio a priori, mas que, como diria uma magistrada portuguesa, muito estudiosa nessa área do direito infanto-juvenil, a doutora Maria Clara Sotomayor, ela propõe um conteúdo teórico para o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que, na verdade, é a maximização da efetividade dos direitos fundamentais, que, para nós, estaria aqui presente no artigo 227 da Constituição Federal. Então, nesse âmbito do melhor interesse, que acaba sendo um fator dificultador, eu imagino, né, no momento de julgar, eu acho que é um desafio para o julgador, nesse momento, assim, dessa construção racional dos princípios à luz do caso concreto, mas nós teríamos aqui uma possibilidade de definição do que é melhor para aquela criança no âmbito do melhor interesse. Em 2008, nós tivemos a primeira lei que tratava da guarda compartilhada. E aí, então, a lei modificou o Código Civil, estabelecendo, então, a guarda compartilhada sempre que possível. Essa foi a expressão que determinou as maiores críticas à lei, mas que também, de certa forma, conduzia para a aplicação do princípio do melhor interesse. Qual foram as conclusões nesse período aí de 2008 a 2014 a respeito dessa lei de 2008?
caminhava-se para uma guarda compartilhada sempre que possível, era geralmente quando houvesse consenso, né? E aí a maior discussão na jurisprudência era, e quando não houvesse consenso? Porque quando houvesse consenso, eu não precisava efetivamente da lei, né? Eu ia lá, faria um acordo de guarda compartilhada, e que aí começou-se a discutir, então, bom, mas temos a guarda compartilhada. O que ela significa hoje no nosso ordenamento jurídico, à época, 2008? E aí eu lembro que, assim, principalmente no momento, né, que o casamento acaba, que as pessoas estão naquele momento mais sensível, né, vamos chamar assim, em relação ao porvir, principalmente as mães, né, mas como assim? E é uma coisa que acontece ainda hoje. Como assim a guarda compartilhada? E é uma pergunta presente. Eu vou ter que dividir a minha criança ao meio 50% do tempo, né? Já era uma pergunta que começava desde então. Ou seja, a divisão de tempo e o litígio, que eu acho que são os tormentos da guarda compartilhada e continuam sendo até hoje, né? E, na verdade, não é nada disso. A guarda compartilhada ela pressupõe uma corresponsabilização parental, né? Então, tanto na perspectiva dos direitos, que eu falo isso muito assim com as pessoas, tanto na perspectiva dos direitos, ou seja, eu quero participar, eu quero ter direito, mas quanto na perspectiva dos deveres. Então, é para dividir as responsabilidades, é para levar no médico, é para ir na reunião da escola, é fazer o para casa, né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto fundamental, que é uma perspectiva dupla, tanto de direitos quanto de deveres, que a corresponsabilização parental realmente clama por essa situação de uma permanência maior com o filho, que não significa, obviamente, nunca significou 50% do tempo da criança. Então, a lei de 2008, ela trouxe essa expressão sempre que possível. E o sempre que possível acabava gerando uma outra conclusão de que o litígio, a princípio, era um fator que impedia a fixação da guarda compartilhada. Até chegar naquele caso muito célebre, decidido pela ministra Nancy Andrighi, em 2011, foi muito comentado na época, que era até um caso aqui também advindo de Minas Gerais, que ela definiu o seguinte: olha, não faz sentido ter guarda compartilhada nesse debate do litígio ou não. Se houver litígio, a guarda compartilhada ela tem um fator, inclusive, pedagógico, para que os pais se vejam obrigados, efetivamente, a se entender, a conversar, a resolver. E, além desse argumento na decisão dela, teve um outro argumento, que é um argumento aqui importante de reflexão, mas muito difícil de implementar, que é a questão da guarda física. Ela diz que a guarda compartilhada, para além da tomada de decisões, pressupõe também um compartilhamento da guarda física, ou seja, de uma divisão do tempo da criança, tá? Que aí, segundo ela, essa decisão, ela falou em outros acordos depois da lei atual, que essa decisão foi uma decisão que realmente ecoou muito e que ajudou muito para a elaboração da Lei 13.058 de 2014, que, inclusive, na exposição de motivos dela, fala exatamente isso. Olha, a guarda compartilhada não é só aqui para quando houver consenso, é para quando houver litígio e que é para que os pais, de certa forma, participem efetivamente da vida dos seus filhos. E eu trouxe aqui para vocês, mas não vou falar da lei, não, que todos nós, né, já conhecemos. Eu quero ir exatamente assim nos problemas, né, que são os nossos desafios assim, de aplicação da lei. Então, essa lei ela determina que tanto deva haver a guarda compartilhada no consenso, quanto no litígio, né? E no litígio, quando houver um pedido para a fixação de guarda compartilhada, deve-se preferencialmente ouvir a outra parte, ouvir as razões da outra parte, salvo se houver alguma necessidade premente que reclame uma decisão judicial antes da oitiva da outra parte. E aí, esses pedidos de tutela de urgência têm que ser examinados casuisticamente, já diz o 1585 da lei. E aí, um outro desafio, que aí eu acho que esse também é um problema, que diz porque hoje, o que nós temos de estrutura no nosso ordenamento jurídico? Nós temos a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Estou aqui chovendo no molhado, mas que só para a gente fazer o raciocínio melhor.
Tem estudos aí que falam sobre as modalidades de guarda, que propõem um terceiro modelo, que aí eu falo que aí nós todos estamos perdidos, que é o aninhamento. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O aninhamento é as crianças ficam numa casa e os pais é que circulam naquela casa. Mas eu falei que não é para a nossa realidade, porque você imagina assim, na nossa realidade já está difícil ter 2 casas, porque você vai ter 3. Então não é para a nossa realidade do nosso país, é para outras realidades, né? Então, para as crianças, até que em tese seria bastante interessante, porque elas teriam o que uma psicóloga francesa que estuda muito essa questão da parentalidade, Françoise Douto, ela diz que para a criança é muito importante ter aquele contínuo da vida dela, né? Para não haver muito rompimento da rotina, da realidade dela. Então, para a criança, se houvesse possibilidade financeira da família, eventualmente, poderia até ser interessante. Mas que, para implementar e para viabilizar, eu acho que ainda está um pouco distante, se é que vamos estar algum dia próximos dessa realidade. Então, a guarda hoje ou é compartilhada dentro desse modelo obrigatório que a lei de 2014 definiu, ou seja, foi retirada a expressão sempre que possível. Então, hoje é o modelo preferencial, o modelo obrigatório, mas que, em algumas circunstâncias, né, não é aplicada. Então, eu vou voltar lá, porque aí fica mais interessante para a gente ver. O parágrafo 2º do 1583 diz aqui algumas informações para a gente, ou seja, o tempo de convívio deve ser equilibrado, né? Esse equilíbrio pode ser ajudado, né, a construir esse equilíbrio através de uma equipe multidisciplinar. E, além do tempo de convívio ser equilibrado, nós temos aqui uma outra informação importante do parágrafo 2º do 1584, que, se os genitores estiverem aptos a exercer o poder familiar, é o caso de aplicação da guarda compartilhada, salvo se um deles não quiser. Então, de certa forma, algumas diretrizes aqui para aplicação nós temos nesse parágrafo 2º. Tá? Quando, no entanto, a guarda for unilateral, aquele que não quis ou aquele que, por alguma razão, não detém a guarda, ele tem alguns direitos, vamos chamar assim, né? Quais são os direitos dele? Que já existia o debate a respeito disso antes dessa modificação legislativa, mas que agora nós temos aqui uma previsão expressa nesse sentido. Ou seja, quando a guarda for unilateral, ele está obrigado a supervisionar os interesses dos filhos, tanto que é parte legítima para solicitar situações que, direta ou indiretamente, afetem a saúde física, psicológica e a educação dos filhos. Esse, para mim, é um artigo também que me traz algum incômodo, porque, na verdade, ele tem uma efetividade muito duvidosa, né? Porque a pergunta é como efetivar esses direitos. Se eu, por exemplo, quero saber sobre a situação escolar das crianças, eu vou na escola. E aí existe um parágrafo 6º, se não me engano, do 1583, que fala que a escola é obrigada a dar todas as informações sob pena de multa. Então, nesse caso, eu consigo resolver o problema. No pediatra, eu também posso ir, o pediatra tem que dar todas as informações para o pai ou para a mãe. Mas será que é possível exercer esse papel de fiscalização tal qual a lei determina? Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um julgado desse ano, do STJ, que diz que a prestação de contas não é o meio, por exemplo, para fiscalização como que o genitor guardião está aplicando o dinheiro que é recebido como pensão alimentícia. Né? Pois é. Mas eu fico sempre assim, incomodada, no sentido assim, como que nós vamos resolver esse problema? De certa forma, a prestação de contas, ela acirra o litígio, e eu acho que esse é um problema. Mas, assim, essa fiscalização, ela tem que ter uma forma de ser viabilizada, tendo em vista a previsão do artigo do parágrafo 5º do 1583, né? Que, para ser bem literal, está aqui. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos
e para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que, direta ou indiretamente, afetem a saúde física e psicológica e a educação dos seus filhos, né? Então, assim, a efetividade desse artigo ele é um problema para a gente, né? Assim, na prática. Voltando, então, aqui, nós temos aqui uma outra questão importante para a guarda compartilhada, que é a guarda compartilhada jurídica e a guarda compartilhada física, que é uma separação que alguns autores, como, por exemplo, o professor Rolfo Madaleno, faz, né? O que seria a guarda compartilhada jurídica? Seria essa aqui que nós estamos conversando, né? Que é a cogestão da autoridade parental, ou a coparticipação dos pais nas definições da autoridade parental. Então, a ideia é que se estabeleça, de alguma medida, um terreno neutro para que os pais possam decidir as questões dos seus filhos, independentemente de consenso ou de litígio, né? A ideia é essa, que o intuito, a perspectiva funcional desse instituto é exatamente essa decisão conjunta, né? E aí eu fico muito angustiada, assim, no sentido de que quando tem uma guarda compartilhada e não há uma definição, por exemplo, da escola do filho, como é que vai fazer? É aqui que vai ser decidido isso, né? Quer dizer, é o Poder Judiciário que vai abrir aí esse lugar para essa decisão a respeito disso, né? Você imagina, aquelas pessoas que, a princípio, têm a missão de melhor cuidar, que conhecem mais o seu filho, outorgam para um terceiro essa decisão de, por exemplo, que colégio estudar, né? Agora, outro dia, me apareceu uma situação diferente, que eu falei, meu Deus do céu, tem que arrumar um jeito de resolver isso. O pai queria aplicar vacina, a mãe é do movimento anti-vacina, né? E eles têm guarda compartilhada. Falei, nesse caso tem que vacinar, porque aqui o argumento é de saúde pública. Então tem que vacinar, não tem jeito. Não, mas eu quero ajuizar. Não tem ação, não. Tem que vacinar porque é questão de saúde pública. Então, assim, eu acho o grande desafio, quando há guarda compartilhada e que, por alguma razão, não há esse amplo entendimento, né, dos pais, porque a gente casado já não tem, né? Casado a gente já tem as divergências, a verdade é essa. A gente já tem as divergências, mesmo estando ali todo dia, é da natureza humana, né? Assim, só que tem mais facilidade para resolver, né? As pessoas estão mais abertas a essa solução. Mas quando existe o divórcio e quando as diferenças subjetivas, né, e afetivas ainda são muito grandes, então tudo é razão para criar, às vezes, esse tipo de problema. Então, nós temos aqui tem uma sentença, nesse caso, muito debatida da Justiça de Primeira Instância do Rio de Janeiro, muitíssimo interessante, em que a juíza fala exatamente isso. Fala, olha, o Poder Judiciário não é lugar para decidir isso. Vocês dois têm que dar um jeito de resolver, e encaminha aquele caso, que ela, já bem antigo isso, já da lei 2008, encaminha o caso para mediação obrigatória. Fala assim, ali é que é o terreno, é o foro adequado para resolver, era um problema de escola, de qual escola que o filho ia estudar. Então, assim, esse eu acho que é um desafio do risco da judicialização dessas situações de guarda compartilhada. O nosso outro problema, e talvez aqui seja um problema mais cotidiano, que é o da guarda compartilhada física. Alguns autores, inclusive, entendem que, quando eu falo de guarda compartilhada, a lei fala de guarda compartilhada, exatamente por causa da existência da autoridade parental, se refere à guarda compartilhada física. Eu acho que é uma corrente minoritária, né? Porque não é exatamente isso que nós estamos dizendo. Não é o compartilhamento matemático do tempo das crianças, né? A questão não é essa. Então, para mim, quando eu falo de guarda compartilhada física, eu estou falando do direito à convivência familiar, que, na verdade, não é só um direito, né? É um dever dos pais também, porque é importante aí ter um compromisso parental geral, né? Da família que se dissolveu, que não é mais conjugal, mas que é parental, para a criação daqueles filhos, fruto de um projeto parental feito lá atrás, que gera aí efeitos para a vida inteira. Então, o que eu estou falando? Quando a lei fala de convivência equilibrada, eu estou nada mais, nada menos do que disciplinando o direito à convivência familiar.
O nosso tormento chama-se, bom dia, chama-se guarda alternada, né? Que seria uma busca por uma divisão de tempo, às vezes 50%, né, matematicamente estabelecida do tempo da criança. E, na verdade, guarda compartilhada e guarda alternada não se confundem, né? A ideia da guarda alternada seria uma guarda unilateral exercida num determinado recorte temporal. Então, fica um mês com o pai, um mês com a mãe. Uma semana com um, uma semana com o outro, né? A doutrina tem crescido para defender a guarda alternada. Outro dia eu li uma pesquisa em que se defendia uma divisão mínima de tempo de 35% com um, 65% de tempo com o outro. Eu falei, interessante, né? Não, é interessante, né, a gente saber, assim, entender como que se chega àquela divisão proporcional. E, na verdade, não é isso, né? É uma situação que tem que se verificar muito casuisticamente. Aqui nós temos alguns critérios que eu achei muito interessante, esse acórdão de 2011, que a ministra Nancy, né, fez, que realmente influenciou muito o ordenamento como um todo, a interpretação, né, da guarda compartilhada. Ela traz aqui alguns critérios que eu acho que são interessantes. A localização das residências, a capacidade financeira das partes, a disponibilidade de tempo e rotinas do menor, e outras circunstâncias que, naquele caso, podem ser ou não, existir ou não. Ou seja, circunstâncias que informações que o caso vai nos dar. Porque esse modelo a priorístico da guarda compartilhada, eu acho que ele exerceu uma função pedagógica importante de uma forma geral. Mas, efetivamente, não é todo o caso que é possível de ser implementado, né? De certa forma, eu acho que ele exerceu uma função mais pedagógica do que propriamente jurídica de uma aplicação imediata, porque tem casos, efetivamente, como que vai decidir em conjunto, né, as situações. Bom, então, aqui nós temos alguns problemas que eu trouxe para a gente debater num segundo momento e compartilhar algumas angústias a respeito disso. Bom, primeira coisa seria, eu preciso verificar se há um rompimento na rotina das crianças, né? Eu vejo, por exemplo, algumas situações em que o casal se separa e aí, assim, às vezes, naquele dia seguinte, já está buscando alguma orientação jurídica e aí um quer, olha, eu quero um dia comigo, um dia com o pai, um dia comigo, um dia com o pai, um dia com o pai. Assim, fala impossível. É impossível, né? Porque, em alguma medida, nós temos que respeitar a rotina da criança. Uma coisa é uma realidade que vai ser criada. Então, acabou de separar, e aí vai se criar uma realidade, uma rotina com a criança. Mas então nós temos que partir para trás. Como que era a rotina antes? Como que é possível, então, a gente construir algum arranjo para que essa rotina se dê respeitando a faixa etária daquela criança, né? E uma outra situação é quando a rotina já vem pronta, né? O casal, às vezes, demorou para procurar alguma orientação e aí já estabeleceram ali eles mesmos um arranjo. Se aquela rotina, está tudo bem com a criança? Na escola, está tudo bem? Com a pediatra, alguma situação diferente? Não. As atividades extracurriculares? Não. Está funcionando? Aí eu acho que o papel é muito menos interventor do que propriamente, assim, né, no meu ponto de vista, do que propriamente, vamos mudar tudo e vamos criar uma realidade. Agora, se aquela realidade, 2 dias com um, 2 dias com o outro, não sei, não está respeitando, a criança está ficando muito doente, na escola ela caiu o rendimento, a criança não tá muito feliz, você percebeu que a criança mudou, então aí talvez seja o caso de uma intervenção maior, de um encaminhamento para o ambiente terapêutico, porque eu acho que aí, num ambiente terapêutico, eventualmente a profissional pode ajudar os pais a construir uma nova rotina mais apropriada para aquela criança, né? Que é claro que a vida muda, a vida de todo mundo muda com o divórcio, né? Assim, é uma reconstrução da família, das rotinas, mas a prioridade, como a gente falou, né, a vulnerabilidade de uma pessoa em formação é que deve ser priorizada ali naquele momento. Uma questão muito presente nos acórdãos do STJ é que a guarda compartilhada ela é suficiente para compor os conflitos. Então, ou seja, você vai usar o caminho contrário.
Então, ao invés de você pegar aquela realidade familiar e verificar se cabe ali a guarda compartilhada, o que se pretende em algumas circunstâncias é que impor a guarda compartilhada para que ela ajude a resolver as desavenças da realidade familiar. Pode funcionar, pode não funcionar, né? E aí, quando não funciona, ela piora mais ainda a situação, né? Então, assim, às vezes, alguns pontos de conflito grande, eles aumentam. Essa coisa de levar e buscar, em algumas circunstâncias, às vezes, podem propiciar momentos de violência. Então, é necessário uma análise muito personalizada dessa situação familiar para se definir essa questão da guarda. Uma outra coisa muito um outro lugar comum da guarda compartilhada é que a guarda compartilhada pressupõe convivência livre. Eu falei, eu assim, sou da filosofia de que esse negócio de convivência livre não funciona muito bem. Você pode até fazer na prática, mas se der alguma coisa errada, você tem que estar lá no papel bonitinho, a distribuição do tempo. Por quê? Porque é exatamente para não precisar toda hora de advogado, poder judiciário, para resolver aquele problema. Olha, vamos combinar aqui como que vai ser. Se eu quiser mudar tudo, eu posso, não tem o menor problema. Mas a convivência livre, de livre administração, é quando o casal está muito bem resolvido, os dois, no momento do divórcio, né, estão querendo aquela situação, que ficam praticamente amigos com o fim do casamento e que a chegada de alguma outra pessoa, né, uma outra companheira, um outro companheiro, não vai abalar aquela harmonia familiar e os papéis de parentalidade são muito bem definidos. Então, a convivência livre, ela pode acontecer? Eu acho que pode, não tem o menor problema. Ela não decorre necessariamente da guarda compartilhada, mas ela pode acontecer? Pode. Se ela funciona, eu acho que é uma outra questão, né? Se ela funciona para aquela família ali, é uma outra questão. E a distribuição da organização, a distribuição do tempo e a organização da convivência familiar, o que a lei determina é que a necessidade de uma equipe multidisciplinar ou técnica, né, para ajudar ali, dar o suporte para dizer o que é melhor para aquela criança. Para então, uma coisa fixou a guarda compartilhada, a outra coisa é como será a organização do cotidiano da criança. E essa organização do cotidiano da criança é que seria ali auxiliada por essa equipe técnica para ajudar, olha, criança de 3 anos, dentro dessa realidade, os pais moram perto, então poderia ser dessa e dessa forma. Não, uma criança maior, já tem mais vontade própria, um dos dois mora perto da escola, então poderia ter esse ponto de apoio. Então, que aí é a questão. O desafio é porque a lei usa o termo equilibrada. E aí, muitas vezes, a pessoa se apega nesse termo equilibrada para dizer 50% do tempo. Né? E, na verdade, não é 50% do tempo necessariamente. Pode ser, né? Mas pode também não ser. Vai depender daquela realidade familiar. Pode ser que sim, pode ser que seja 50% do tempo, pode ser que eles consigam arranjar que segunda de manhã, a segunda depois da escola, a quarta para levar na escola, seja com um, quarta depois da escola, sexta para levar na escola, seja com outro. Os finais de semana, de sexta da escola até segunda na escola, sejam alternados. Feriados alternados, metade das férias escolares, e aí praticamente eu tenho 50% do tempo. Né? Eu posso não ter assim, uma tabela de horas e minutos ali, mas eu tenho praticamente uma divisão equilibrada. Mas pode ser que esse arranjo não funcione para essa família, que o filho precise de ter um referencial de casa mais presente, pode ser que ele acorde naquele dia e fale, para onde que eu vou hoje? Né? Assim, e aí é muito difícil mesmo. Né? É muito difícil. Aí a criatividade vai muito grande, né, gente? Eu já vi outro dia uma planilha assim, com um calendário colorido, de rosa e azul, do dia que vai estar com a mãe e o dia que vai estar com o pai. Eu falei, mas não acho que talvez seja por aí. Né? A criança ela precisa de dar conta do que é o melhor para ela naqueles dias. Então, talvez não esteja uma idade muito apropriada para esse calendário. Então, é isso. Assim, eu falei para vocês, a vida é muito maior do que o direito. Né? A gente sabe disso, a gente vivencia isso na prática. Então, essa divisão equilibrada não é divisão de 50%, é uma divisão adequada. Eu acho que a lei teria sido mais feliz se ela usasse essa palavra, adequada para aquela realidade familiar.
Além disso, tem uma outra questão, que é a guarda compartilhada, e às vezes as pessoas, né, e aí às vezes é o pai, que dentro daquele quadro lá, já que a mãe fica mais com a guarda dos filhos, que o pai quer a guarda compartilhada para não pagar pensão alimentícia. Né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Uma coisa é o dever de sustento, que é oriundo da autoridade parental, segundo o artigo 229 da Constituição, ele permanece rígido. O que eu posso fazer, eventualmente, quando houver muita harmonia naquela família, é distribuir as despesas. Quem vai arcar com algumas despesas, quem não vai arcar com outras despesas, e assim sucessivamente. Mas a guarda compartilhada, mesmo com uma divisão muito equilibrada do tempo da criança, não desabona o pai nem a mãe do dever de sustento. Ou seja, o dever do pagamento de pensão alimentícia, ou o dever de sustento da criança, que é mais adequado aqui no caso, ele permanece rígido independentemente de qual modelo de guarda. Né? A questão é, se houver uma divisão mais equilibrada, talvez aquela criança participe das despesas, por exemplo, comuns da casa do pai e das despesas comuns da casa da mãe, como condomínio, etc. Mas talvez, ou não, depende da situação. Né? Então, isso aqui é uma máxima que, né, a todo tempo, a jurisprudência é bem coerente nesse sentido. Criança em tenra idade pode ficar em regime de guarda compartilhada? Pode, não há nenhum problema. A lei não estabelece nenhum tipo de restrição à idade da criança para a fixação de guarda compartilhada. O que vai ter que ser observado aqui é a convivência familiar. Né? Então, às vezes, um bebê muito novinho, há que se fazer uma convivência familiar progressiva. Né? Ainda está amamentando, então, às vezes, não vai poder sair da casa da mãe. O pai pode visitar lá. Então, mas o que não inibe o pai de participar de todas as questões da criança, de ir ao pediatra, de acompanhar né, em algum tipo de intervenção médica que tenha que ser feita, e assim sucessivamente. E a guarda compartilhada pode ser uma forma de se evitar a alienação parental? Eu estava aqui conversando com o doutor Alberto antes, falando que, para mim, o maior desafio prático do direito de família hoje é a alienação parental. Porque é uma situação muito difícil de ser revertida e resolvida. O teórico, eu acho que é famílias paralelas, né? Mas assim, o prático é a alienação parental. E aí a guarda compartilhada, ela vem como uma possibilidade de evitar a alienação parental, porque a alienação parental, para mim, ela é sempre pensada em alguns planos. O plano da prevenção, o plano da identificação e o plano da resolução, né, que seria através da aplicação de sanções ao genitor alienador, mas de medidas de proteção para a criança. Então, o grande problema é a prevenção, porque a prevenção é a atuação de políticas públicas, né, escola, pediatras, e assim sucessivamente. Mas também, talvez, em alguma medida, a guarda compartilhada possa ajudar nesse plano de prevenção, na medida em que exista uma maior participação parental. Ou seja, tanto os pais têm que saber que ambos vão decidir em conjunto as questões das crianças. Então, acho que saber disso acaba sendo uma barreira para que não haja ali uma tendência de alienação parental. Então, em alguma medida, a guarda compartilhada pode ter essa função também, de inibir um pouco a alienação parental. Eu tenho algumas restrições em relação àquela mudança legislativa que diz que, se houver uma desobediência das cláusulas em relação à guarda compartilhada, vai haver uma redução do tempo da criança. Eu consigo ver como uma sanção àquele que descumpre as cláusulas da guarda. Mas isso tem que estar necessariamente combinado com o melhor interesse da criança. Né? Então, a redução do convívio com aquele que, às vezes, tenta uma alienação parental, ela é positiva, mas isso tem que ser feito de uma forma que efetivamente proteja a criança, que a criança não se veja ali completamente desamparada daquele núcleo, que, em alguma medida, significa o seu núcleo familiar. Além disso, uma das hipóteses aqui da guarda compartilhada é a possibilidade de recusa de um dos genitores a essa modalidade de guarda. Né? Tem alguns textos também doutrinários que discutem essa possibilidade de recusa, tendo em vista que a guarda compartilhada está muito ligada à autoridade parental, e a autoridade parental é indisponível, então a pessoa não poderia ali simplesmente recusar a guarda compartilhada.
Então, na verdade, a titularidade, a leitura que se faz é que a titularidade é indisponível, mas o exercício, muitas vezes, na prática, acaba sendo disponível, porque é passivo, inclusive, de transação. Então, essa recusa, obviamente, ela também tem que ser vista sob o melhor interesse da criança. É muito complicada essa questão da recusa, assim, em abstrato, porque ficar com aquele, né, cuidar daquele que não se quer cuidar, né, um pai ser obrigado a cuidar do filho, aquela discussão do abandono afetivo, né, do abandono moral, mas o pai cuidar de um filho que ele não quer cuidar pode ser prejudicial à criança, pode, né? Mas em que medida também isso não chancela um papel de descompromisso parental que acaba sendo muito cotidiano né, assim, no nosso dia a dia, né? E essa também é uma solução, um desafio grande para o direito, que é exatamente chamar esse genitor ou essa genitora descomprometida com o filho para o cumprimento do seu papel. Né? Nós estamos discutindo aí o abandono afetivo, a possibilidade de multa por obrigação de não fazer, e etc. Mas são sempre medidas que monetarizam, de alguma forma, a relação parental. Sempre monetarizam essas situações existenciais. E, no fundo, nem sempre resolve o problema, né? Que é o objetivo primordial da gente aqui. Bom, dentro dessa perspectiva, será que a guarda compartilhada deve ser concedida mesmo se houver litígio? E aqui nós temos, então, uma divisão de posicionamentos do STJ. Eu trouxe ali para vocês, depois eu vou mostrar uma análise do STJ. Depois da lei de 2014, existem 17 julgados a respeito de guarda compartilhada no STJ. E até para mim, eu fiquei assustada com a análise da pesquisa, porque 11 são pelo indeferimento da guarda compartilhada e 6 pelo deferimento da guarda compartilhada. Então, assim, de alguma maneira, quando há aqui a discussão sobre não implementar a guarda compartilhada, segundo a ministra Nancy, são duas hipóteses. A primeira, quando não existir interesse de um dos pais, ou quando se verificar a incapacidade de um dos genitores exercer o poder familiar, verificada em medida própria de suspensão ou destituição do poder familiar. Então, nesses dois casos, segundo ela, são as únicas hipóteses que se verifica ali a inaptidão, né, para o exercício do poder familiar, que gera, por via reflexa, a inaptidão para o exercício da guarda. E isso é um ponto que ela bate muito nos acórdãos dela. Por outro lado, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva entende que a inaptidão deve ser vista de uma forma mais geral. Ou seja, não é apenas naquelas hipóteses. Eu preciso analisar casuisticamente o alcance dessa inaptidão. Ou seja, ele liga muito mais ao melhor interesse da criança numa análise mais aberta de exame da inaptidão para esse exercício do poder familiar. Um outro ponto também que é muito discutido e tem um acórdão específico para tratar dessa questão é a distância geográfica. Ou seja, pais que não moram na mesma cidade e querem a guarda compartilhada. O STJ tem decidido no sentido, tem esses dois acórdãos sobre isso especificamente, um antes da lei e o outro depois da lei, que a distância, e aí eu estou falando, obviamente, no litígio, né, porque no consenso, as pessoas podem, em cidades diferentes, hoje com Skype, WhatsApp de vídeo, né, essas facilidades tecnológicas, combinarem e conviverem, que obviamente é diferente, mas uma atualização aí do mundo. Né? Mas o STJ tem definido que o fato deles morarem em cidades diferentes acaba sendo uma causa impeditiva para a fixação da guarda compartilhada. E aí não se esclarece muito nos acórdãos se essa dificuldade vem da dificuldade de tomada de decisões, e aí a questão do litígio ele reforça aqui essa situação, ou se refere à convivência familiar, ou que alguns doutrinadores têm chamado de guarda compartilhada física, porque aí, nesse caso, de fato, vai ser necessário um rearranjo, a participação física vai ser menor, obviamente. Bom, então, eu trouxe aqui para vocês, porque foi a pesquisa que eu fiz, que também, confesso, que me surpreendeu,
Quando a gente joga no STJ guarda compartilhada, esse verbete, nós encontramos 42 acórdãos. Desses 42, 25 são posteriores à lei de 2014. Desses 25, 19 trataram diretamente da guarda compartilhada, sendo 2 delas com discussões mais processuais do que propriamente os argumentos que nós estamos tratando aqui. Desses, então, 17, 11 negaram, e aí tem argumentos processuais junto nesses que negaram também, mas, de certa forma, o argumento para negar, que é basicamente com o argumento do litígio, ele é bem presente. E 6 foram pelo deferimento da guarda compartilhada. Eu até fiz um mapeamento aqui com todos os argumentos, se vocês quiserem, eu posso depois mandar para vocês esse material, porque acaba sendo bem interessante para você ver exatamente a posição de cada ministro, os argumentos todos que têm sido usados, e foi bem rico para mim fazer isso. E aí, então, diante desses problemas, eu acho que fica uma pergunta para nós, né? A guarda compartilhada ela apresenta limites. Nós vamos conviver ou superar esses limites? Eu acho que essa é a pergunta para nós, que nós temos que refletir sobre ela, né? Se o caminho for de superar, aí nós temos que pensar em formas para superar esses limites. Ou seja, uma mudança de cultura, eu acho que essa superação ela é uma superação que não é só do Poder Judiciário, né? É uma superação social também, né? É uma mudança de cultura que supere a insegurança materna no momento do divórcio e a irresponsabilidade paterna, né? Com todas as ressalvas aqui, o que a gente vê ainda hoje é que quando aquela mulher chega para dizer do divórcio dela, dizer que aquela é uma realidade presente na sua vida, e quando você fala que a guarda compartilhada é o modelo de guarda hoje cogente, você quase vê a pessoa chorar, né? Porque como que eu vou dividir o meu filho? E eu falo, mas daqui 6 meses você já vai estar mais tranquila, vai ser bom para você respirar um final de semana, né? Não, né? E a questão e aí eu acho que o papel, e aqui eu chamo para a minha responsabilidade, o papel dos advogados é um papel muito importante nisso aqui, né? Que ao invés de insuflar, tem que apaziguar, né? É uma cultura da advocacia que aí eu acho que tem que mudar, né? Que eu acho que já estamos em processo de mudança, principalmente agora novos institutos, como a mediação não tão novo assim, mas as práticas colaborativas que estão buscando criar um novo conceito de forma de advocacia, principalmente nas varas de família, né? No direito de família e sucessões. Mas o papel do advogado aqui ele é muito importante na medida em que ele vai explicar que é necessário a guarda compartilhada em alguns momentos. Estou falando aqui, né, gente, em condições normais de temperatura e pressão, né? Tem alguns casos patológicos que, de fato, isso tem que ser discutido. Mas que, em tese, a guarda compartilhada ela é necessária. É necessário que o filho tenha a presença do pai, que o pai participe de alguma maneira, e, da mesma forma, os pais. Hoje eu fico muito feliz que tem pais que falam para mim, Carolina, eu infelizmente, tive o divórcio, mas ganhei a paternidade. Então, assim, de alguma forma, esses pais também estão sendo chamados a cumprir os seus deveres parentais. Então, não é simplesmente também querer... tem tudo isso, né? Eu não quero pagar pensão, eu não quero guarda compartilhada, mas eu tenho também esse outro lado, né? Desse cumprimento dos deveres parentais. E aqui, esse papel ativo dos advogados, e aqui eu ressalto esse papel da mediação, né? O papel da mediação ele é muito importante, porque tem conseguido realmente criar uma cultura diferente, que as pessoas estejam mais abertas para resolver um pouco esse conflito. Não necessariamente fazer um acordo, mas resolver um pouco o conflito, que possa criar algum terreno de neutralidade para as questões das crianças. E aqui, eu acho que se nós formos para o caminho de superar as dificuldades da guarda compartilhada, para que ela seja efetivamente implementada, acaba sendo um caminho de maior trabalho para todos nós. Por quê? Porque nós precisamos de construir uma ideia de um plano personalizado de guarda. Ou seja,
Hoje eu consigo resolver o problema, mas daqui a um ano, quando um ano eu estou sendo muito legal, né? Mas daqui a um ano, quando assim o marido arrumar uma namorada ou a mulher arrumar um namorado, aí vai ter problema de novo, né? Assim, vai ter problema de novo. Então, de certa forma, quando eu falo da construção de um plano personalizado de guarda, é um plano que caiba, em alguma medida, a solução de alguns problemas, que aí, assim, é necessário que, para que isso seja possível, os pais tenham essa clareza dos seus deveres e dos seus direitos com a criança. Tem um caso do STJ muito interessante, que era um litígio enorme, de vários anos e tudo, e aí o pai reclamava que a mãe marcava médico e atividade extracurricular do menino no dia da convivência dele. Eu falei, gente, mas não quer conviver? Então, o acordo é nesse sentido. Você não quer conviver? Então, você também é convocado a participar dos deveres, é ônus e bônus, é um pacote, né? Assim, no sentido de que essa participação não quer conviver na maior medida possível, é saudável, porque te dá intimidade com seu filho, né? Você participa, é trabalhoso, mas é maravilhoso, né? Então, assim, te dá intimidade com seu filho, você consegue levar na escola, você vai conversando, busca na escola, vai conversando, e assim sucessivamente. Então, é essa consciência de uma maior participação na vida dos filhos, né? Desse compromisso parental. Então, eu acho que é uma mudança de cultura também, nesse sentido, não, eu só convivo se eu quiser. Não é só convive se quiser, não. Então, se ele não quer conviver, às vezes é necessário fazer um estudo psicossocial para verificar por que ele não quer conviver. É necessário, às vezes, estabelecer um processo de mediação para ver efetivamente o que está acontecendo, né? Porque é essa assunção de responsabilidade. E eu queria ressaltar aqui o papel da oficina de pais do tribunal, que tem sido muito interessante para os jurisdicionados, de uma forma geral, porque eu acho que quando eles ouvem que aqueles problemas que eles vivem acontecem com todo mundo, eles, de certa forma, desapegam, eles desligam um pouco do problema daquela picuinha da minha ex-mulher ou do meu marido que não era desse jeito. Então, eu quero ressaltar isso, porque tem sido muito interessante, tem dado resultados muito assim, positivos na perspectiva da conscientização. Então, tem sido realmente muito legal. Um problema da guarda compartilhada, e eu já estou acabando, tá? Um problema da guarda compartilhada que eu não posso deixar de falar, que eu acho que é um problema grave, é a relação existente entre guarda compartilhada e violência doméstica, né? Que a gente acaba sendo um espectro pouco estudado, né? O que acontece? Não há exceção legal da guarda compartilhada com pessoas que, de alguma forma, sofrem violência doméstica, né? Não há esse tipo de correlação, a priori, entre essas situações. Então, em razão disso, se não há violência contra os filhos, não há nada que impeça a guarda compartilhada, já decidiu a ministra Nancy nesse acórdão aqui de 2016. Tá? E quando nós lemos o relato das mulheres, né, que sofrem violência e que, de alguma forma, existe essa questão da guarda compartilhada, essa imposição da guarda compartilhada, o que elas dizem, de alguma forma, é que a guarda compartilhada perpetua a violência na vida delas, né? Principalmente o risco, o medo, o grau de vulnerabilidade se perpetue. É claro que os filhos não podem pagar o preço, né? Se verificar que não há o risco de violência em relação aos filhos, eles não podem pagar o preço da falta de convivência, e é por isso que, de alguma forma, nós precisamos de pensar em saídas, né? E aí é que eu acho que as saídas vão muito na linha de busca de apoios para a solução desse problema. O grande problema é muito o ponto de encontro. Vou buscar na casa, vou devolver na casa, e eu acho que, nesse caso, a escola é maravilhosa, né? É um ponto de apoio fenomenal, no sentido de que, olha, busca na escola, entrega na escola. E aí, nesse caso, diminui o contato, e quando diminui o contato, diminui qualquer tipo de acirramento a esse risco da vulnerabilidade.
Além disso, é necessário aí, talvez, um terceiro presente nessa história, se for o caso da guarda compartilhada. Ou seja, um terceiro que funcione como ponto de comunicação. Porque se, de um lado, a violência, de fato, esse contato pode perpetuar a violência, o outro lado da moeda é que a gente sabe que, muitas vezes, a Lei Maria da Penha ela é manipulada, né? Nós temos que ser, assim, falar disso muito abertamente. A Lei Maria da Penha, às vezes, é manipulada e o litígio ele vai ser acirrado exatamente para que não haja a concessão da guarda compartilhada. Então, é uma situação também delicada. Então, nesse caso, o auxílio de um terceiro para equilibrar essas assimetrias da vulnerabilidade pode ser muito interessante. Então, um mediador, por exemplo, pode funcionar como esse papel, ou alguém, um amigo, um parente, alguém que, de fato, tenha um relacionamento palatável com ambos e que possa aí ajudar na comunicação. E, além disso, nós não podemos esquecer que esse plano personalizado ele é importante porque a vida é mais rica que o direito. Então, nós vamos ter novos fatos que demandam novas decisões e, como nós dissemos, nós e aqui o Poder Judiciário e todos os atores processuais desse sentido, nós não podemos ficar. Ah, não, tem uma briga aqui e tem uma festa que eu não quero deixar e procuro um advogado. Não pode. Né? Tem que haver um funcionamento que seja autônomo e que, de fato, o Poder Judiciário venha como os advogados, o Poder Judiciário, o estudo psicossocial, venha como esse suporte para dar soluções e as diretrizes maiores que, na verdade, gente, capacitem as pessoas a resolver os seus problemas. Né? Esse, eu acho que é talvez o grande desafio, o objetivo a ser superado. E aqui eu trouxe para vocês os enunciados da 7ª Jornada de Direito Civil. A 8ª não teve nenhum enunciado que tratasse especificamente de guarda compartilhada, mas na 7ª houveram vários enunciados a respeito disso, que tanto desatrelam guarda compartilhada com alimentos, que falam que o tempo equilibrado não é divisão matemática, que falam que guarda compartilhada não pressupõe necessariamente convivência livre. Então, que acabam nos dando aqui uma diretriz, né, importante para a interpretação desses problemas e desses desafios que a guarda compartilhada, ou que a lei da guarda compartilhada, fundamentalmente, nos oferece. E aí eu quero acabar com um trecho de um voto do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que é muito interessante, que ele fala, olha, espera-se que a guarda seja exercida com flexibilidade, paridade e equilíbrio, para que a convivência das crianças com a família, que nunca se dissolveu, seja sempre a mais tranquila possível, propiciando a formação saudável da personalidade das crianças, com aumento da autoestima, verdadeiro fim da parentalidade. A busca da construção de uma rotina, objeto de inúmeras controvérsias entre os pais, propiciará uma melhor organização para a convivência de todos os envolvidos. É justamente por acreditar que essa dinâmica poderá ser ajustada com um planejamento razoável e concessões recíprocas, quando se fizerem cabíveis, tendo em vista as peculiaridades do dia a dia que se concede no caso concreto à guarda compartilhada. Então, acho que assim, esse é o objetivo a ser alcançado. Né? Nem sempre possível, mas esse é o objetivo a ser alcançado para que, efetivamente, quem verdadeiramente importa, né, que são as crianças, a saúde mental, e é por isso que elas são protegidas prioritariamente, possam aí ser pensadas e efetivamente resguardadas. Ah, ficou feio, ficou errado ali meu e-mail. Não tem problema, não. Eu estou às ordens, estou à disposição, agradeço novamente a possibilidade de estar com vocês aqui hoje, é um prazer enorme para mim.